E segundo o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, a invasão às sedes dos três poderes em Brasília aconteceu por conta de uma sucessão de erros. Informações foram desencontradas, houve omissão da Secretaria de Segurança Pública e bloqueios não foram feitos antes da invasão. A repórter Luciana Verdolim, diretamente de Brasília, tem as informações para a gente. Olha, para o Gabinete de Segurança Institucional aqui da Presidência da República, a invasão ao Palácio do Planalto no último domingo ocorreu por conta de uma sucessão de erros. As informações não foram transmitidas, a Secretaria de Segurança Pública não se reuniu, não se planejou e bloqueios da tropa de choque que deveriam ter sido feitos ainda lá perto do Congresso Nacional não foram feitos. Aqui dentro do Palácio do Planalto havia no momento da invasão cerca de 200 militares. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, G. Dias, nega que tenha faltado pessoal para impedir essa invasão e explicou que o efetivo leva em consideração as ameaças que deveriam ter sido bloqueadas antes mesmo aqui da Praça dos Três Poderes. O chefe do GSI explica que 4.000 pessoas forçaram ao mesmo tempo a entrada aqui no Palácio. Vídeos mostrando bate-boca entre os militares e o batalhão de choque levantaram aí questionamentos sobre a possibilidade dos manifestantes terem tido algum tipo de ajuda por parte aqui dos militares a deixarem o prédio pelas saídas de emergência. O ministro garante que isso não aconteceu, que não houve má-fé, apenas um ruído na comunicação, que a ordem de prender todos os manifestantes chegou primeiro ao choque e depois ao pessoal aqui do Gabinete de Segurança. O resultado final foi muita destruição e 4 ônibus lotados de presos que foram encaminhados à Polícia Federal. Imagens do circuito interno aqui do Palácio do Planalto mostram toda a movimentação dos manifestantes e, segundo o G. Dias, tudo indica que será possível identificar praticamente todos os responsáveis pelos danos na estrutura e principalmente nas obras de arte aqui do Palácio. De Brasília, Luciana Verdolim. Professor Clever, queremos te ouvir a respeito dessas informações que a Luciana Verdolim trouxe para a gente. Segundo as apurações do próprio GSI, houve uma sucessão de erros que culminaram na invasão e na depredação registrada no último domingo em Brasília. Há, inclusive, movimentações já no Congresso Nacional, que nem começou efetivamente as atividades, para que seja aberta uma CPI para investigar até a responsabilidade do governo federal em toda essa articulação. Os responsáveis, na ocasião, eram as forças de segurança do Distrito Federal, mas houve essa comunicação, esse esquema de segurança montado e discutido com o governo federal por meio do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. É válida essa investigação, seja por meio de CPI ou por outra frente, também do governo federal nesse caso? Vamos lá. Para que o seu telespectador entenda bem como funciona o Distrito Federal, o Distrito Federal tem uma peculiaridade e se diferencia dos estados. Por quê? Porque lá é localizada a capital federal. Então, a Constituição, ela atribuiu à segurança pública do Distrito Federal também a alimentação por verba da União. Então, a Polícia Civil do DF e a Polícia Militar do DF são subsidiadas pelos cofres públicos do Distrito Federal e também da União, só que administrada pelo governador do DF. É diferente. Aqui no Brasil, o Distrito Federal, ele é governado por alguém eleito pelo povo. O governador Ibanez Rocha, eleito pelo povo. O Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma diferença. Lá, o Distrito de Colômbia, o governador do DC, ele é nomeado pelo presidente da República, como acontecia com o Brasil na Constituição de 67, onde o governador do DF era designado pelo presidente da República e não tinha eleição. Então, o governador era subordinado do presidente da República. Aqui no Brasil, ele tem autonomia. Falhou feio. E aqui uma crítica. O governador tomou posse dia 1º de janeiro.
e o secretário da Segurança Pública já tirou férias. Nós estamos no começo de janeiro. Como que você assume um cargo e tira férias? Né? Me parece irrazoável. Bom, fora isso, tem a questão do não planejamento e administração desse pessoal pelo DF. Agora, também é imperioso dizer aqui que o Exército, na minha concepção, o Exército, que tem a função também de proteger a soberania nacional, deveria estar ciente e operacionalizado para tomar providências no sentido de algum desvio de conduta, como que aconteceu. Então, na minha concepção, me parece que faltou planejamento, faltou organização para órgãos do Distrito Federal e, respeitosamente, em relação a órgãos da União. Agora, o estrago já foi feito. Se for fazer uma CPI, isso vai alimentar a questão da discórdia do DF e da União e, muitas vezes, talvez, o debate político se eternize, que não é o desejo. O desejo é que os inquéritos policiais instaurados para investigar isso, feitos pela Polícia Judiciária, pela Polícia Federal, sejam finalizados e responsabilizar aquelas pessoas, enfim, que se omitiram. Me parece que lá no Distrito Federal já tem até pedidos de reconhecimento de crime de responsabilidade, infração político-administrativa ao governador do DF. Então, tem a responsabilidade política em relação a isso. Agora, se houve responsabilidade política ou não do Ministério da Defesa, cabe ao presidente da República avaliar essa questão e, quem sabe, o Congresso Nacional, por uma CPI, investigar ou não o fato. Isso, a independência do Poder Legislativo é que vai dar o tom desse andamento dessas questões que vão se passar no tempo.